Bom dia, prosseguimos aqui então ainda dentro da análise das organizações sociais. Na última parte da última aula, nós adentramos aqui no tópico 3.3, que trata da aprovação da qualificação. Então vamos assim dizer que o tópico 3.2 define os requisitos materiais para a outorga da qualificação. E o tópico 3.3, que é basicamente o artigo 2º 2, define o procedimento, em linhas gerais, para a outorga da qualificação. Então vejam só, destacando novamente, pessoal, aqui a lei é taxativa mais uma vez, no sentido de que o preenchimento dos requisitos não confere direito à qualificação. Veja aqui a palavra aprovação. Envolve análise de mérito e, para não deixar dúvida, logo na sequência a lei é expressa também nesse sentido. Então, haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social. De quem? Num primeiro momento, do ministro ou titular de órgão supervisor e regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social. E também, isso que é o mais interessante, ao ministro, hoje, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pois bem, o que nós temos que atentar aqui? Esse é um segundo ponto da lei em que nós vemos uma proximidade entre uma entidade qualificada como essa e a estrutura institucional administrativa federal. Vejam só, é extremamente razoável, vamos assim dizer, seria o comum que participasse da outorga da qualificação o ministro ou titular de órgão que atua na área. Isso não tem nada demais. Mas por quê que o próprio Ministério do Planejamento tem que aprovar a outorga da qualificação? Por enquanto, só vou destacar, que a gente vai voltar a falar disso aí, mas depois que passar como um todo a Lei 963798. Então, aqui está, só vou destacar a necessidade de aprovação também do Ministério responsável por toda a organização administrativa federal, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Seguindo aqui, aí eu não trouxe aqui a lei, já trouxe em texto cursivo as formas de incentivo previstas para a entidade qualificada como S. Pois bem, a matéria regular nos artigos 11 a 15 da lei, e aí até eu cometi um erro aqui, nós temos um primeiro e um segundo, e aqui eu pulei, está o número 4º, porque nós tínhamos um terceiro, mas que eu tirei, e aí esqueci de alterar a numeração, porque eu deixei aqui nesse tópico apenas as modalidades específicas de fomento para a entidade qualificada como organização social. Então, já vou acrescentar aqui, eu vou tirar esse 4º e botar um terceiro, e aí como 4º, eu vou fazer menção às modalidades genéricas de fomento que a gente colocou no primeiro tópico relativo às paraestatais. Repasse de recurso orçamentário, benefício fiscal ou tributário e assim por diante. Então, além dessas modalidades genéricas de fomento, que pode gozar qualquer paraestatal, quais são as modalidades específicas de fomento previstas na 963798? Iniciando aqui. Essa primeira é extremamente interessante, pessoal. Essa primeira, inclusive, ela está prevista, só vou botar aqui do lado, não na própria 963798, mas na Lei 86693. Em caráter geral, portanto, sendo aplicável às entidades qualificadas como essa em todas as esferas da administração. Mas vamos lá. Dispensa de licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços relativos às atividades contempladas no contrato de gestão, no âmbito da esfera de governo onde foi obtida a qualificação. Vamos ilustrar aqui, mas então vamos de pronto entender. Nós temos um contrato de gestão, que nós sabemos a estrutura básica dele é uma troca de meta de desempenho por fomento. Tudo bem. O que essa primeira modalidade específica de fomento representa é que, uma vez
celebrado o contrato de gestão em determinada área de atuação, que vai ser a área em que atua a paraestatal, a partir da celebração desse primeiro contrato, que se dá também independentemente de licitação. A paraestatal poderá celebrar dentro da esfera de governo, onde foi obtida a qualificação federal, estadual, distrital, municipal, poderá celebrar vários contratos de prestação de serviços referentes às mesmas atividades contempladas no contrato de gestão, todos esses inúmeros contratos com dispensa de licitação. Então a matéria funciona nesses termos aqui. Eu tenho um primeiro contrato, o contrato de gestão. Metas de desempenho, fomento. Pois bem, vamos pensar, usando aquele exemplo que eu já me referi rapidamente anteriormente, que é uma paraestatal que atua na área da saúde. Tudo bem. A meta de desempenho fixada no contrato de gestão é 3.000 atendimentos gratuitos por mês na área de saúde a pessoas carentes. Então, esta é a atividade do contrato de gestão, a atividade objeto dele, prestação de serviços na área da saúde. Então, uma vez tendo a entidade qualificada como essa, celebrado esse contrato de gestão, que se dá sem licitação, isso abre as portas para que ela celebre, dentro da mesma esfera onde foi obtida a qualificação, no nosso caso aqui a esfera federal, inúmeros contratos de prestação de serviços na mesma área, ou seja, na área da saúde. E todos esses contratos, por expressa disposição da 86693, especificamente no artigo 24, inciso 24, todos esses contratos com dispensa de licitação. Então, por exemplo, a entidade obteve a qualificação na esfera federal, celebrou um contrato de gestão na esfera federal, serviços na área da saúde. Ela poderá celebrar, com dispensa de licitação, por exemplo, um contrato para prestar serviços na área da saúde aos servidores de certa autarquia federal, aos servidores de certa fundação pública federal, ou mesmo a todos os servidores da administração direta federal. Essa primeira modalidade de fomento, ela é extremamente criticada pela doutrina, e acho que o motivo é evidente. Eu tenho o primeiro contrato, que é um contrato de gestão, que forma o vínculo mais rigoroso, vamos assim dizer, entre a entidade qualificada como essa e o Poder Público Federal. Tudo bem. Esse primeiro contrato já não houve licitação. A partir desse primeiro contrato, em que não houve licitação, a entidade pode, com dispensa de licitação, celebrar, se for o caso, dezenas, centenas de contratos de prestação de serviço na mesma área objeto do contrato de gestão. Então, aqui eu tenho que dividir. Ela tem uma meta de desempenho fixada no contrato de gestão. E essa meta de desempenho vincula, condiciona a manutenção da sua situação perante o Poder Público Federal. Tudo bem, além dessas metas, com dispensa de licitação, ela poderá celebrar outros contratos pertinentes à mesma atividade dentro da esfera de governo onde foi obtida a qualificação. Não é fácil de ver, então, pessoal, não é difícil da gente perceber o motivo da crítica da doutrina. Ora bolas, há um grande risco para uma fuga ao regime licitatório da 86693, uma vez que um contrato de gestão para o qual não se faz necessário a licitação justifica a dispensa para inúmeros outros contratos, todos com dispensa de licitação. Vamos voltar aqui, então. Essa é a primeira modalidade de fomento. Nós temos a segunda modalidade de fomento, que na verdade não é específica, é que houve aqui a expressa referência à dispensa de licitação, então eu resolvi deixar. Qual é essa segunda modalidade? Autorização para a utilização de bens públicos
para o desenvolvimento de suas atividades sob regime de permissão de uso dispensada a licitação. Então vejam só, essa modalidade de fomento é expressamente prevista na Lei 963798, mas o que ela tem de peculiar, vamos assim dizer, é essa expressa menção à dispensa de licitação. Porque a lei, ela usa realmente essa expressão genérica aqui, bens públicos. E essa expressão, deixa eu abrir aqui, essa expressão bens públicos, ela sem dúvida abarca tanto os bens públicos móveis, como os bens públicos imóveis. E vejam só, principalmente se tratando como imóveis. Vamos pensar que existe hoje um prédio federal desativado de 4 andares. E poderá, uma vez a entidade obtida a qualificação como organização social, esse prédio de 4 andares, que deve ter um relevante valor de locação, para dizer o mínimo, esse prédio poderá ser cedido em permissão de uso para entidade qualificada como paraestatal com dispensa de licitação. Vejam só, a lei não é expressa quanto ao fato da permissão de uso ser gratuita ou onerosa, mas então ela não está condicionando. E aí que eu posso ter uma permissão de uso gratuita, claro, pode ser onerosa também, mas eu quero destacar isso. Uma permissão de uso de bens públicos de valor extremamente considerável, uma permissão de uso gratuita com dispensa de licitação. Pois bem, seguindo aqui, terceira modalidade específica de fomento também extremamente interessante. Vejam só, cessão especial de servidor público com o ônus da remuneração suportado pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Em outras palavras, pessoal, pode o Poder Público Federal ceder, em regime de cessão especial de uso, um servidor integrante do quadro de pessoal da administração federal, ceder tal servidor à paraestatal e manter o Poder Público Federal o ônus da remuneração. Ou seja, esta pessoa, esse agente administrativo, vai passar a exercer atribuições na paraestatal, mas vai, sem dúvida, permanecer funcionalmente vinculado à esfera administrativa federal e esta vai continuar bancando a sua remuneração. É uma boa forma para a paraestatal de distribuição de atribuições, né? Ela recebe o serviço e o Poder Público Federal paga a conta. Então, essa é uma terceira regra da lei que nos indica o quê? A possibilidade de uma grande proximidade entre a entidade qualificada como OS e a estrutura do Poder Público Federal. Vamos voltar aqui, então, a essa terceira modalidade específica de fomento, como eu tinha destacado, são passíveis de aplicação também as modalidades genéricas de fomento, que a gente destacou rapidamente no início da explanação sobre as paraestatais, e dentre essas modalidades genéricas, lembro para vocês a usual, a que na verdade é a preferida, vamos assim dizer, das paraestatais, que é o repasse de recursos orçamentários. Pois bem, seguindo aqui, tópico 3.5, chegamos no contrato de gestão. Formação do vínculo. O contrato de gestão celebrado entre o poder público e as organizações sociais. Vejam só, para não evitar dúvida, a entidade já está, nesse ponto, qualificada como organização social. A outorga da qualificação independe da celebração do contrato de gestão. Como já consta em tópico anterior, depende do quê? Da observância dos requisitos da lei e da aprovação, tanto do ministro ou titular do órgão atuante na área, bem como do ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas vamos lá. Falando especificamente sobre o contrato de gestão, iniciamos pelo artigo 5º. Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social. Vejam só, já está qualificada.
com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução das atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º. Então, vejam só, aqui eu tenho a segunda hipótese de aplicação dessa figura denominada contrato de gestão. Mas, apesar do nome contrato de gestão, a natureza do contrato de gestão é de um convênio. Trata-se de um convênio administrativo celebrado, de um lado, entre o Poder Público Federal e, de outro, entre entidade já qualificada como organização social. Aqui a lei expressa, né, pessoal? O contrato de gestão é o instrumento que formaliza a parceria entre o Poder Público Federal e entidade qualificada como organização social. O Poder Público fomenta, auxilia materialmente a entidade a atuar e esta executa adequadamente suas atividades, tendo em vista a consecução ou alcance das metas definidas no contrato de gestão. Seguindo aqui, artigo 6º. O contrato de gestão, elaborado de comum acordo, claro, um contrato, eu vou manter a palavra contrato porque é que está na lei, sempre lembrando que a natureza disso é um convênio. Então, o contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social. Bem claro, pessoal, até vou botar expresso aqui, ó, que a outorga da qualificação, tudo bem, a entidade obteve a qualificação como S. Isso não acarreta necessariamente, não traz como consequência direta automática a celebração do contrato de gestão. Aqui, a entidade já obteve a qualificação. Como o contrato de gestão tem que ser negociado entre o poder público e a paraestatal, pode ser que eles não cheguem a um denominador comum. E aí eu vou ter uma paraestatal qualificada como essa que não celebrou um contrato de gestão. Isso é tranquilo, é permitido pela lei. Seguindo aqui, parágrafo único, o contrato de gestão deve ser submetido após a aprovação pelo Conselho de Administração da entidade ao ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma negociação entre a paraestatal e o Poder Público Federal com vistas à definição dos termos do contrato de gestão. Vamos dizer que se chega a um denominador comum, saia a minuta do contrato. Pois bem, essa minuta tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração da entidade. E após a aprovação, ainda não tem o contrato de gestão formado, tem que haver a submissão do instrumento ao ministro de Estado ou autoridade atuante na área. E só então nós temos fechado o procedimento para a celebração do contrato de gestão. Perfeito. Deixa eu chegar aqui, voltando. Temos o artigo 6º e vamos agora direto para o artigo 7º. Veja como é clara a incidência dos princípios do regime jurídico administrativo no que toca à sistemática da OS. O que diz o artigo 7º? Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também aos seguintes preceitos. Pessoal, eu sei que é uma frescura, mas nós temos que cuidar, porque aqui eu tenho LIMP 2, vamos assim dizer. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. O que é o LIMP 2? O LIMP, nós sabemos, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui a lei não fala na eficiência genericamente considerada, mas em uma de suas aplicações, eficiência enquanto economicidade. Então, cuidado numa questão literal de banca. A lei não coloca expressamente como princípio a ser observado quando da celebração do contrato de gestão o princípio da eficiência como um todo.
ela se limita a assinalar o princípio da economicidade. Pois bem, além desses princípios, na elaboração do contrato de gestão devem ser também observados os seguintes preceitos. 1. Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social. Vamos destacando aqui. A estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade. Então, em síntese, o contrato de gestão, por esse dispositivo, vai ter que especificar o programa de trabalho proposto pelo S, as metas a serem atingidas, respectivos prazos de execução e critérios objetivos de avaliação. Inciso 2. A estipulação dos limites e critérios para, olha só, despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício de suas funções. Então, vejam só, isso aqui é, vamos assim dizer, é uma dúvida comum quando nós estamos no contexto de paraestatal. As pessoas, em geral, têm essa dúvida. Poxa vida, mas que remuneração é essa? Então, será que eu posso abrir uma paraestatal? Por exemplo, sou presidente de uma paraestatal, sou presidente de uma associação. Eu posso abrir essa paraestatal e ainda ser remunerado? Posso, sem dúvida. Nós temos que saber diferenciar. A entidade é sem fins lucrativos. A entidade significa dizer, como consta expressamente na lei, que seus excedentes financeiros não podem ser distribuídos. Eles devem ser todos aplicados no desenvolvimento das atividades da entidade. Isso é uma entidade sem fins lucrativos. É aquela cujos excedentes financeiros não podem ser objeto de distribuição. Eles devem ser reaplicados totalmente nas atividades da entidade. Isso não impede de modo nenhum que os dirigentes e empregados da paraestatal sejam remunerados pela prestação de serviços à entidade. Eu posso ter, por exemplo, uma paraestatal que atue na área da saúde. Então, tá. Então, eu tenho um membro do conselho diretor que é o médico. Ele exerce uma função no conselho diretor. E ele ainda atua como médico propriamente dito, trabalhando, prestando serviço na área da saúde e a paraestatal. Ele pode, pessoal, receber remuneração por esses dois vínculos. Tanto pela prestação de serviço na área da saúde na condição de médico, como pela sua atuação como membro do conselho diretor. Aí que se explica, se justifica esse inciso 2, que ele nos diz que o contrato deverá estabelecer o quê, pessoal? Os limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza. A lei, ao regular a matéria nesses termos, ela é clara, o entendimento é tranquilo, que ela está autorizando, implicitamente reconhecendo a possibilidade, que é regra generalíssima, da pessoa, do empregado e do dirigente ser remunerado pela sua atuação na paraestatal. Seguindo aqui, parágrafo único, os ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam signatários. Pois bem, vamos seguindo aqui. Tópico 6º, 3.6, fiscalização. Vamos aqui, pessoal, é o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10 da Lei 9.637/98. Estamos próximos aqui ao final dos dispositivos da lei que eu selecionei para trabalhar aqui no curso. Vamos aqui iniciando o artigo 8º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. Que nada é mais, né, pessoal? É o lógico na matéria.
A fiscalização quanto à execução do contrato de gestão vai ser fiscalizada por quem? Pelo órgão ou entidade administrativa que atua na mesma área, pela aplicação do caput do artigo 8º. Seguindo aqui, parágrafo 1º. A entidade qualificada como a S, apresentará ao órgão ou entidade do poder público supervisora signatário do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Pois bem, então, a obrigação imposta à entidade qualificada como S. Sempre deverá ser cumprida a obrigação ao término do exercício financeiro e poderá ser exigido o cumprimento em outro momento, quando se entender que isto é de interesse público. Pois bem, são 2 documentos que a entidade paraestatal deve apresentar. O primeiro é um relatório no que toca ao atingimento das metas definidas no contrato de gestão, conforme o plano de trabalho proposto pela própria entidade paraestatal e os prazos ali definidos. Então, temos aqui o nosso relatório. O segundo é a prestação de contas do exercício financeiro. Parágrafo 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente por quem? Por uma comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. Então, vejam só, os resultados, aqui não é a prestação de contas, é o relatório que traz os resultados relativos à execução do contrato de gestão, devem ser analisados de forma periódica por uma comissão que não é composta, que não é formada a partir de designações também da entidade qualificada como essa. Cabe à autoridade supervisora da área correspondente designar todos os membros da comissão de avaliação, que deverão ser escolhidos dentre profissionais especialistas de notória capacidade e adequada qualificação, tendo em vista a área de atuação da entidade. Parágrafo 3º. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Um relatório em cima do muro não se admite, ele tem que ser conclusivo e é com base nesse relatório da comissão, esse relatório feito por especialistas, que a autoridade efetivamente terá um instrumento idôneo para efetivamente assegurar uma adequada fiscalização sobre a parte estatal. Seguindo aqui, artigo 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, pessoal, para fazer valer de fato a fiscalização, nos diz que os responsáveis por ela, ao tomarem conhecimento de qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade no uso de bens e recursos públicos, deverão dar ciência da mesma ao TCU, sob pena de responderem solidariamente com o responsável pelo uso irregular e ilegal do bem ou recurso público. E chegamos aqui no nosso artigo 10. Nesse ponto, vamos parar aqui a explanação, voltamos na próxima aula, fechando esse tópico, indo para a desqualificação, nosso próximo tópico, e aí o último tópico, ainda sobre as OS, em que eu apresentarei certas críticas da doutrina, a forma como a matéria foi regulada pela lei, e a gente vai definir qual é, afinal de contas, o objetivo do legislador com a criação dessa figura dentro do universo administrativo.
Obrigado a todos pela atenção e até lá.